Fala galera, beleza? Estamos aí mais uma vez no canal Bully Hills Channel pra vocês, pra trazer um conteúdo aí, falar de cachorro, do que a gente gosta, né? Hoje eu trouxe um presentinho aqui pra mostrar pra vocês, ó, na abertura do vídeo. Dá um oi pra eles aqui, ó, no microfone. Fala, oi galera, eu sou a menininha, muito linda. E aí galera, quem puder, curte aí no vídeo, compartilha já, ó, pra dar uma moral pra nossa mocinha aqui. Hoje a gente vai trazer um vídeo só de conteúdo, né? Não vamos reagir a nada. Vamos só trocar uma ideia. E o assunto do vídeo vai ser: qual é o espaço que uma raça ocupa? Por que uma raça existe, né? Acho que a pergunta seria mais ou menos essa, né? Eu ainda tô entendendo qual que é o assunto desse vídeo, mas é um assunto que eu queria trazer pra gente refletir sobre o surgimento das raças, por que a raça existe, né? E o espaço que ela ocupa, né? Então quem puder, já deixa aquele like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, galera. Dá aquela força. Segue a gente lá no Instagram. Eu vou estar deixando o Instagram aqui pra vocês olharem. Depois vocês seguem lá. A gente vai estar fazendo caixinha de pergunta lá pra vocês responderem, pra vocês interagir com a gente. E vamos nessa, vamos pro vídeo. O Roberto chegou, segura o coração. A ideia é sempre reta e não tem enrolação. O Roberto chegou, com base e vivência. Se não filha de verdade, com total experiência. É isso, galera. Voltei. Eu deixar a princesinha ali, né? Porque não dá pra fazer o vídeo segurando ela o tempo todo. Ela fica aqui toda sem jeito. Então, galera, o assunto desse vídeo, eu tava querendo trazer esse vídeo pra vocês, pra gente trocar essa ideia, porque eu acho que é um assunto relevante, importante. E o assunto é o espaço que uma raça ocupa. Nesse vídeo a gente vai falar de muita coisa interessante, né? Eu vou pincelar um pouco sobre a discussão que existe entre American Bully XL e Pit Monster, pincelar, e também vamos falar sobre o surgimento da raça, exatamente, né? Por que ela existe? É porque ela ocupa um espaço. As raças, pessoal, para quem não sabe, né? Muitos devem saber, mas para quem não sabe, elas surgiram a partir da função. Lá no começo, quando os cães foram selecionados, eles começaram a ser selecionados por função. Eles tinham um trabalho, eles tinham uma função. E as características deles, físicas, começaram a ser selecionadas também para características que iam ajudar eles a executar aquela função. Então, os pastores, os retrievers, os caçadores, eles tinham características próprias, físicas, para executar um certo papel. E, às vezes, por exemplo, os cães de caça, são vários tipos de cães de caça, porque são vários tipos de caça que era feita diferente. O cão era usado para caça de várias formas. Às vezes era o cão que achava a caça, às vezes era o cão que realmente caçava. Podia ter o cão que buscava só a caça, né? O caso dos retrievers. Então, os cães, eles foram os cães que puxam trenó, né? Os husky, os pastores. Então, os cães, eles foram ganhando suas características e ocupando espaço. E eles deveriam ocupar pelo trabalho e pela função que eles tinham, pelo trabalho que eles desempenhavam. A questão é a seguinte: o cachorro, para existir, ele tem que ter um motivo para ele existir. E depois que o ser humano começou a usar menos os cachorros para função e para trabalho, os cães começaram a ser selecionados por companhia, né? Aí existe aquela grande discussão: companhia é uma função, né? Isso é uma discussão para um outro vídeo. Eu não vou falar muito sobre isso agora, não. Existe essa discussão, é uma discussão muito difícil, cara. Técnica, que é difícil. Não é uma coisa tão simples da gente deduzir, né? Pode ser, pode não ser, depende de como ver, né? Mas, depois que os cães começaram a ser selecionados para companhia, né? Para fazer companhia para uma família, para os seres humanos, e não para desempenhar realmente um trabalho, uma função, essas características que foram selecionadas para formar a raça e ela ocupar um espaço, elas começaram a ficar um pouco, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, fluidas. E a visão que eu tenho para trazer nesse vídeo é a questão do seguinte: para uma raça existir, ela precisa ocupar um espaço. As raças que existem, elas ocupam um espaço de um cachorro que foi visualizado para uma certa coisa, de uma certa característica, que não existia, e por isso que ela foi criada. Quando o cão não tem um papel a desempenhar, dificilmente ele consegue se concretizar como raça. E aí, esse já é um recado para as raças em formação. Tanto para American Bully, para o Pit Monster. Existe essa situação da gente estar concretizando a raça, né?
Então é muito importante entender que a raça ocupa um papel, né? E agora eu vou dar uma pincelada e comentar a respeito, né? Existe toda essa polêmica do Pit Monster, do American Bully XL, e eu costumo conversar com a galera sobre essa questão do espaço da raça, né? Porque às vezes eu falo isso e a galera acha que eu tô falando que Pit Monster e American Bully XL é a mesma coisa. E eu não tô dizendo que Pit Monster e American Bully XL é a mesma coisa. Não são. Até porque tem trabalhos de projetos e genótipos feitos diferentes. Até em países diferentes, de forma um pouco diferente. Mas o que eu vejo é que as características das duas raças foram muito semelhantes durante muito tempo. E o que aconteceu? As raças não conseguiram coexistir. Devido ao fato da existência do Pit Monster no Brasil, houve muita dificuldade do crescimento de desenvolvimento de American Bully XL e Standard. Porque acaba que o público, os criadores, a galera que gosta daquele cachorro, daquele jeito, mais ou menos daquele jeito, né, naquela idealização de fenótipo, temperamento, tudo, se misturou e as pessoas que queriam aquele cachorro, elas vão ter Pit Monster, elas não vão ter American Bully XL. No Brasil, eu tô dizendo no caso. E nos Estados Unidos a mesma coisa, vice-versa. Então rolou essa discussão durante muito tempo. Eu entendo que foi uma discussão que foi criada devido existia um projeto no Brasil e existia um projeto nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos concretizou a raça American Bully, aí tinha o XL, Standard Pocket, já existia um projeto de Pit Monster no Brasil. Poderia não ter sido concretizado ainda, mas já existia. Então rolou uma rivalidade de quando o American Bully XL foi registrado como raça e o projeto se realizou lá nos Estados Unidos, os cães começaram a vir para o Brasil e a galera do Brasil que trabalhava esses cães, eles não queriam falar que era American Bully XL, nem seguir essa vertente da raça que tinha sido criada, e sim dar credibilidade ao projeto que eles já estavam criando faz tempo no Brasil. E eu também entendo esse lado. Então, assim, também entendo o lado da BKC e dos Estados Unidos querer a propriedade da raça American Bully XL. Então, assim, é uma briga de raças que tem características parecidas. E isso faz com que haja esse choque, né, de coexistência. É difícil, porque um toma o mercado do outro. Então, assim, as raças, por si só, elas se diferenciam uma das outras, né? O que é raça? Raça é um padrão. Um padrão diferente dos outros cães, basicamente. Então, para ser uma raça, ela tem que ser diferente dos outros cães. Então, assim, o que eu acho que nesse assunto, o que falta para o Pit Monster e para o American Bully XL é cada uma se identificar com as suas características próprias e únicas entre si, para as raças realmente coexistirem as duas. Mas enquanto isso não acontecer, eu continuo vendo esse choque, né, dessas duas raças. E a gente sabe que recentemente alguns Pit Monsters foram para os Estados Unidos e fizeram um sucesso grande. Está sendo reconhecido pela BKC lá como Brazilian Bull, né? E está rolando todo esse movimento. Mas a visão que eu trouxe hoje não é só do Pit Monster, né? Mas para a gente entender a existência de uma raça, o motivo dela existir, né? Por que uma raça existe? Porque ela ocupa um espaço. Um espaço de um público que quer ter aquele cachorro daquele jeito, com aqueles fenótipos. Mas é sempre importante pensar na saúde e no cão como um cão. Porque cachorro é cachorro, galera. Cachorro tem que ser sempre cachorro. E apesar de ter perdido a função, vou até lembrar, né, como o Jairo Teixeira gosta de falar, apesar de ter perdido a função, o cachorro também não pode ir para uma exacerbação de características que também tá nem aí para saúde e não tá nem aí que ele não exerce uma função, é só para ele ser bonitinho ou daquele jeito. Não, o cachorro tem característica própria, as raças, mas é importante a gente pensar em saúde e preservar as raças para evoluir cada vez mais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se você tem alguma opinião, comenta aqui pra gente ficar ligado. Curte esse vídeo, compartilha aí pra galera ficar ligado no conteúdo. Se você puder, ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos conteúdos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!